Emerson Balderrama vai participar presencialmente aqui conosco, também nos dá a honra de estar aqui conosco. O Emerson, grande amigo, operador de pregão, obrigado pela gentileza de mesa também, e está aí conosco, vai dar uma leitura para nós de toda essa movimentação do mercado, Emerson. Fala, Chico, bom dia turma da BMC. Chico, o mercado volátil continua volátil, o Trump continua sendo uma caixinha de surpresa, né? Vamos ver o que ele vai falar hoje, final do dia, Chico. Vai ser bem importante a fala dele. O mercado não sabe se vai ser um pronunciamento, se vai ser algo falando referente ao conflito no Oriente Médio. Essa noite teve a parte de afundar um navio, né, no Golfo Pérsico. Foi bem importante isso. Importante, eu falo assim, de importância na informação e não a favor do mercado isso, né? Bem delicada essa situação, porque a gente viu o cessar-fogo acontecer, viu ele acabar e agora a gente está vendo uma situação onde eles não querem retomar, parece até o momento, essa retomada dessa conversa. Então, enquanto isso, um ataca o outro. Pois é, então o Emerson falou, nós já tínhamos comentado, 22 horas hoje, horário de Brasília, aqueles que quiserem acompanhar através das redes sociais, dos canais digitais, enfim, nós teremos aí Donald Trump fazendo um pronunciamento à nação. Vamos ver o que ele vai falar. Tem também, não podemos nos esquecer agora, no final do ano, os midterms, as eleições intermediárias lá nos Estados Unidos, vem trazendo bastante volatilidade no cenário político lá nos Estados Unidos, além do conflito do Oriente Médio, movimentação dos preços da economia lá nos Estados Unidos. Vamos aguardar. Emerson, uma pesquisa acabou de sair, foi divulgada há pouco, a pesquisa Poder Data, cenários eleitorais. De uma maneira em geral, o atual candidato, atual presidente, o Lula, Luiz Inácio, e o candidato de oposição, o senador Flávio Bolsonaro, permanecem em empate técnico no cenário aí de segundo turno. Portanto, já em cenário aí de segundo turno, o atual presidente tem nas intenções de voto 46% e Flávio 45%, perdão. De 46% para 45%, teve uma perda de um pontinho aí, e Flávio segue com 43%, portanto 46, 45, 43, era 46 para o atual presidente, de acordo com a Poder Data, caiu para 45, pequeno ajuste de um ponto percentual, enquanto que Flávio Bolsonaro segue então com 43, isso num cenário já de segundo turno. Cenário de primeiro turno, o atual presidente tem 40% das intenções de voto e o Flávio Bolsonaro 34%. Renan Santos 6%, Ronaldo Caiado e Romeu Zema 4%, são os dados disponibilizados aí pela pesquisa Poder Data, que foi disponibilizada há pouco, mais ou menos o que vem trazendo aí as outras pesquisas, Emerson. Chico, vem em linha, ontem que deu uma distorcida, né? Ontem que o Lula ficou um pouco à frente do Flávio Bolsonaro, isso acabou fazendo peso também no mercado local, a gente viu também outras informações acontecendo, né? Acredito eu que o mercado, né, essa parte de eleição vai começar sim a ter peso da agora em diante, né? Eu venho batendo na tecla que quando acabar a Copa do Mundo, aí sim a gente vai ter um peso maior, mas ontem, pelo jeito, já começou a refletir alguma coisa. O que a gente vai ver, Chico, nessa situação tanto do Lula como do Flávio Bolsonaro, vai ser a rejeição. Quem tiver menos rejeição, pelo jeito é que vai ficar à frente do outro. Infelizmente, Chico, e a gente está aguardando as propostas, né? Até o momento não apareceu nada, ninguém falando o que pretende fazer, e aí vai ficar aquela situação bem delicada, faltando 15, 20 dias, onde eles vão sentar numa tribuna, vai ter aqueles ataques que infelizmente acontecem isso há muitos anos, e nada de proposta até o momento, Chico, bem delicado. Vamos lá. Deixa eu passar aqui alguns dados importantes. Nós falamos aí da desaceleração dos dados indicadores lá nos Estados Unidos. O CPI já havia saído com queda bem abaixo aí dos números esperados. Ontem foi a vez do PPI, índice de preços ao produtor, que caiu 0,3% na base mensal e subiu 5,5% na base mensal anualizada. O consenso era 0 na base mensal, na chamada margem, e 6,2% de alta na base mensal anualizada. O núcleo subiu 0,13% na base mensal e 5,1% na base mensal anualizada. Esses dados também ajudaram lá a movimentação positiva dos mercados americanos, inflação mais baixa. O livro bege, sumário da economia dos Estados Unidos, medido lá nos 12 distritos que compõem o FED, documento acabou reforçando aí o cenário de atividade resiliente, com leve crescimento em quase todos os distritos e melhora marginal do mercado de trabalho, mas salientou que o consumo continua aquecido, embora as famílias permaneçam mais sensíveis aos preços, priorizando, olha só, os produtos mais baratos e reduzindo os gastos discricionários. Livro bege, que acabou também ajudando um pouquinho, mas não formou
preço, pelo menos à tarde, nos mercados americanos. Emerson, como é que você está vendo aí essa movimentação lá fora, mercê da oscilação do petróleo e os números de inflação? Parece que o mercado olha muito claro a possibilidade de manutenção de juros lá nesse momento e o petróleo, mesmo tendo subido aí com o recrudescimento do conflito, parece que não trouxe tantas movimentações, tantas oscilações para o mercado americano, pelo menos do que aconteceu recentemente, comparativamente. Chico, o CPI saiu já com o mercado aguardando aquela desvalorização do petróleo. Então ele fez um peso, né? Ele desacelerou, o PPI confirmou isso, tira um peso enorme, porque o mercado já começava a especular uma possível manutenção ou alta de juros ali para setembro. Lembrando que no final do mês agora a gente tem um encontro do Fed, possivelmente manutenção, né? Pelo menos as apostas indicam isso. Mas o que me chamou a atenção, Chico, por mais que o mercado olhou para esse lado, né, de possível manutenção de juros a um médio prazo, né, vamos falar até setembro ou algo mais para frente, isso não refletiu em setores de tecnologia. E hoje a gente está vendo o contrário, o setor de tecnologia, né, se a gente pegar a Nasdaq, a gente está vendo queda, a gente viu uma queda bem expressiva lá no COSP, na Coreia do Sul, também no Japão. Então o mercado volta àquela volatilidade, né, Chico? O mercado de inteligência artificial, uma semana todo mundo quer comprar, achou a cereja do bolo, e na outra semana acabou. O mercado fica totalmente cético, não sabe quando o valor investido que está sendo colocado quando volta. E o primeiro ponto sensível que apareceu foram as ações da IBM. Elas caíram 25% no pregão não de ontem ou anterior, e aí mostrou que a empresa ela errou na parte do guidance mesmo. Então, vamos ver como é que vão sair as outras. Lembrando que na última semana a gente viu aquela captação, o IPO que foi feito da SK Hynix, né, que tem uma participação muito grande na Coreia do Sul. Ela fez nos Estados Unidos, levantou um montante de quase 27 bilhões de dólares, né, 26,5, e o mercado agora, vamos aguardar o próximo passo. A gente viu, né, a parte da SpaceX, que teve uma euforia muito grande, o maior IPO da história mundial, e agora o preço da ação está a par, um pouco abaixo do IPO. Vamos ver como é que vai desenvolver isso para frente, Chico. Exatamente. O Emerson, deixa eu atualizar alguns dados importantes. Depois acabou de sair as vendas do varejo aqui no Brasil. O IBGE divulgou que elas subiram 0,1% de alta nas vendas do varejo, na série com ajuste sazonal de menos 1,5% no dado anterior. Portanto, olha só, as vendas do varejo subindo 0,1%, aí série com ajuste sazonal de 1,5% de queda, de deflação no dado anterior. O consenso era em torno de uma alta de 0,5%. Ela subiu 0,1%, mas melhor do que a queda de menos 1,5% do número anterior. Na comparação anual, na base mensal anualizada, as vendas do varejo subiram 0,4% de 1% e um consenso ali de 1,2%, portanto uma alta menor na base mensal anualizada, 0,4% de mais 1%, e um número melhor na base mensal na margem, com ajuste sazonal, mais 0,1% de menos 1,5%. Esse dado acabou de sair atualizadíssimo do nosso IBGE. Outro dado importante disponibilizado hoje, a Fundação Getúlio Vargas, IPCS da segunda quadricemana de julho subiu 0,20% e acumula uma alta de 4,14% nos últimos 12 meses, portanto, IPCS, segunda quadricemana, Fundação Getúlio Vargas, subindo 0,2%, 0,20%, alta acumulada, 4,14% nos últimos 12 meses. Hoje é importante também o leilão semanal do Tesouro Nacional, ele faz às terças-feiras leilão de títulos pós-fixados e hoje é a vez dos títulos pré-fixados, NTNF e LTN, 11 horas da manhã, muita atenção aí, esses leilões tem chamado a atenção dos investidores, agentes de mercado, das tesourarias, muito por conta aí das remunerações. Muita atenção, então, hoje é a vez dos títulos pré-fixados. Fala um pouquinho, Emerson, do fluxo de capital estrangeiro, queria que você comentasse um pouquinho. Os investidores estrangeiros ingressaram com 458,8 milhões de reais, 458 milhões, 459, números redondos. Na terça-feira, agora 14 de julho, terça-feira próxima passada. No mês, o saldo está positivo em 1,5 bilhão, bilhão e meio, e no ano, fluxo em 35 bi e meio. Bom fluxo aí, embora perdamos bastante daqueles 65, 67 bi de abril, mas de qualquer forma, 35,5 bilhões de fluxo positivo no ano.
E no mês agora de julho, temos 1,5 bilhão, bi entrando do estrangeiro. Por outro lado, o investidor institucional, ele retirou 600 milhões neste mesmo dia, terça-feira, dia 14. No mês o fluxo está negativo em 3 bilhões e meio, olha só, 1,5 positivo do estrangeiro, 3,5 negativo do institucional. No ano, o estrangeiro 35,5 e a retirada líquida do investidor institucional é de 35,3. Os valores aí na base do ano se equivalem, Emerson. Chico, esse dinheiro, esse 35 bilhões, ele já está um período aqui com a gente, né? Ele sobe um pouquinho, volta um pouquinho, a gente viu uma esticada muito forte no final do ano passado, início desse ano, foi uma entrada de recurso muito alta, e agora parece que o investidor estrangeiro ele só está migrando de setor. Então ele sai um pouco de petróleo, né? O Petrobras, alguma coisa nesse sentido, não estou falando especificamente só de Petro, mas ela sai um pouquinho, aí entra um pouco na Vale, que às vezes está um pouco mais descontada, vai para bancos, então é um dinheiro que eu venho falando que é um pouco transitório nisso, Chico. A gente vem acompanhando também o janeiro 27, o DI janeiro 27, que finalmente perdeu o patamar de 14%, veio ali para 3,89, 3,85, alguma coisa nesse nível. É interessante isso porque a gente vê o tal do carry trade acontecer. O dinheiro está caro no Brasil, né? Então quem coloca dinheiro aqui tem um juros altos e aí pega um dinheiro mais barato fora. E também, Chico, já aproveitando esse gancho, ontem saiu uma informação da Fazenda falando da alta, da projeção da inflação para esse ano, ficando acima da meta, 5,1 e para o ano que vem 3,6. Isso é algo que o mercado não estava esperando, essa alteração de projeção, né, Chico? A gente está vendo sempre o Banco Central falando que vai tentar trazer para a meta, tudo, a gente está no meio do ano e já estão elevando projeção. Tomara que não perca a mão mais para frente, viu, Chico? Pois é, Emerson, exatamente. Vamos aguardar, e nós temos aí as pautas bombas, cenário fiscal, junto, evidentemente, com o cenário eleitoral, e os números estão aí. Veja que as vendas do varejo já se recuperaram um pouquinho, pelo menos na base mensal, ainda que na base anualizada tenha subido menos aí do que o esperado. E esse fluxo também tem oscilado muito aí em relação à entrada e saída. Você veja que os investidores institucionais têm tirado sistematicamente recursos da Bolsa, enquanto que os investidores estrangeiros, que andaram retirando bastante, voltaram a aportar fluxo de capital na Bolsa. O destaque foi para sexta-feira passada, dia 10, sexta-feira agora, a próxima passada, a Bolsa subiu 3%, entraram 1 bilhão 521, nesse dia com a Bolsa bem positiva. Ontem, dia 13, na verdade, segunda-feira, saíram 177 milhões e 14, terça-feira, 458 milhões entraram. Então, enquanto nós tivemos, só para sinalizar aí, esses últimos dias da Bolsa, 1,5 bilhão entrando na sexta-feira, 177 saindo na segunda e 458 entrando na terça, movimento que vem sendo aí considerado pelo menos positivo. Emerson, tarifas. Governo, 25% impacto aí dessas tarifas, portanto, anunciadas aí pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Há uma leitura, pelo menos no primeiro momento, de alguns participantes de mercado, alguns analistas de mercado. Havia uma certa expectativa evidente dessas tarifas, 25% foram anunciadas aí pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, mas pode ser limitado aí pelas exceções que devem talvez limitar o impacto aí em alguns setores, algumas empresas, alguns segmentos. Chico, 2.100 produtos praticamente ficaram nessa exceção, nesse pacote de exceção. O mercado aguardava um impacto maior e isso vai ser uma leitura até que positiva, né? O mercado estava aguardando uma taxa ali de 12,5 a 25, veio no teto. Vamos ver como é que vai ser essa conversa daqui para frente, porque o mercado está começando a entender que voltou aquele impasse, infelizmente, né? Aquela impasse Brasil, Estados Unidos e vice-versa. O Brasil já falou que vai aplicar a lei da reciprocidade. Complicada essa leitura, Chico, porque agora é hora de acalmar e não hora de atacar. Os Estados Unidos, infelizmente, ele vem fazendo isso para tentar barganhar alguma coisa nesse sentido. E o que me chamou a atenção nessa lista dos 25%, né, dos 25%, não da exceção, é o etanol de milho, que também foi afetado. E agora a gente viu ontem, né, o governo acabando subindo a parte do etanol na gasolina de 30% para 32%. Tinha lido que tem uma margem que pode chegar até 35%. Então você imagina, Chico, o estrago que isso pode acontecer.
Pois é, Emerson, você tem acompanhado aí alguns papéis, dá uma olhadinha aqui, vamos atualizar, Vale, Petro, como é que está o ADR nesse momento? O ADR de Petro em Nova York, pré-mercado, o chamado PBR, sobe 0,22% a 17 dólares e 90, portanto uma pequena alta de 0,22% no PBR, que é o ADR de Petrobras. Já o ADR de Vale, nesse momento ele vai operando com queda de 1,36%. Olha só, atenção aí, a abertura de Vale, 1,36% de queda, pelo menos chamada de abertura negativa, o ADR de Vale lá em Nova York. Lembrando que o minério de ferro fechou 0-0 nessa madrugada na China, lá em Dalian, a 759,5 yuanes, que é a moeda local, convertido em dólares americanos, 112 dólares e 20 a tonelada métrica, estabilidade. Em Singapura, ele caiu um pouquinho, caiu 0,39%, fechou 100 dólares redondo, o divisor de águas lá, a tonelada métrica, 0,39 de queda em Singapura e 0-0 em Dalian. Portanto, atenção à abertura de Vale, pré-abertura aí, o ADR nesse momento 1,36 de baixa e o PBR, o ADR de Petrobras, 0,2 de alta. Emerson, como é que você está vendo aí essa movimentação também desses papéis importantes aí na carteira? Chico, o Vale está um pouco destoando da parte do minério de ferro, por incrível que pareça. Então a gente vê 0-0 no minério de ferro e a gente vê Vale caindo, pelo menos no ADR, já mais de 1%. Tem alguns efeitos que o mercado está acompanhando e geralmente quando acontece de uma Petrobras ficar meio 0-0 a Vale pesar, os investidores vão olhar para o índice financeiro para entender para onde deve ser o fechamento do mercado. A gente viu ontem uma queda de 0,36 no mercado com volume financeiro bem expressivo devido ao exercício de opções sobre o Ibovespa. Mas se a gente tirar isso, veio mais ou menos naquela média, 21. né, Chico? 21, Chico. A gente volta para aquele patamar, infelizmente, do ano passado. A gente começou a se animar, né, batendo 30 bilhões, 35, em alguns cenários até 60. E agora a gente volta para esse 21, 22, infelizmente, Chico. 21 bi foi ontem o volume da Bolsa, acrescidos aí ao exercício de opções sobre o Ibovespa. 39,9 bilhões a Bovespa, a B3, atualizou aí os volumes. A Bolsa que cai 1% na semana, ela sobe 2,32% no mês e sobe 9,24% no ano. E como nós falamos aí da Vale, a Vale está caindo, o ADR caindo, vamos atualizá-los em relação aos seus pares, as principais mineradoras que são negociadas lá em Sydney, na Austrália, que operam com cobre e minério de ferro. A BHP Billiton caiu 2,35%, a Rio Tinto caiu 0,35% e a Fortescue Metals caiu 1,10%, portanto o setor foi penalizado lá em Sydney, na Austrália. Vamos atravessar o Atlântico, vamos para Londres. Complexo de mineradoras que é negociado lá na Bolsa de Londres. Nesse momento, a Rio Tinto cai 1,69%, a Anglo American, nesse momento, cai 1,10%, a Antofagasta, mineradora anglo-chilena, que é negociada lá em Londres, cai 2,57%. Vamos dar uma olhadinha na BHP, cai 3,13%. E vamos dar uma olhadinha como é que está também a Glencore Xstrata. Nesse momento, a Glencore Xstrata vai operando também com movimentação de baixa. Vamos atualizá-los aqui. A Glencore, nesse momento, vai caindo 0,5%, portanto, é um sinal vermelho para as mineradoras que operam lá em Sydney, ou fecharam em queda em Sydney, na Austrália, e para o complexo de mineradoras do setor também de cobre e minério de ferro, que é negociado na Bolsa de Londres. E também notícias importantes sobre a queda da BHP Billiton lá em Sydney, na Austrália. Ela perdeu, na verdade, 2,3%, como nós falamos, 2,35%, muito por conta de dados importantes disponibilizados sobre a BHP. Ela apresentou resultados considerados mais fracos em um dos seus indicadores mais acompanhados. Uma falha mecânica na mina de Olympic Dam, na Austrália do Sul, somada à queda prevista na qualidade do minério de ferro do Chile, acabaram fazendo com que a produção de cobre para o ano fiscal de 2027 ficasse entre 1,6 e 1,8 milhão de toneladas, cerca de 2% abaixo do consenso, portanto, bem abaixo do dado anterior de 1,9 também milhão de toneladas alcançados no ano fiscal aí de 2026. Notícias específicas sobre a BHP Billiton, falha mecânica na mina de produção Olympic Dam, na África do Sul, e qualidade também do minério de ferro lá do Chile, um dos maiores produtores mundiais, se não maior, de cobre e minério de ferro. Portanto, projeção e produção de cobre para o ano fiscal ficou abaixo das estimativas
Procuramos trazer para vocês informações sempre muito importantes e precisas. Emerson, obrigado pela gentileza, a participação. Mais alguma colocação que você queira fazer? E seus contatos também, obrigado. Chico, a parte de cobre é interessante porque ela reflete diretamente a inteligência artificial. O mercado vai dar atenção nessa primeiro resultado negativo que apareceu aí da qualidade do cobre. Chico, o mercado local, né, ele vai aguardar agora 9h30, vai sair número também de vendas de varejo nos Estados Unidos, é importante, mas o foco, acredito eu, que vai ser no fechamento do dia, de olho no que o Trump vai mencionar. Ontem, Kevin Warsh, teve a sabatina dele, né, 2 dias de sabatina, os senadores acabaram batendo bem nele, falando se ele vai ter realmente a independência, se não vai ser pressionado pelo Trump, como ele vai reagir a isso. Ele acabou sendo bem polido, ele acabou falando que ele quer, o trabalho dele é convergir a inflação para a meta e ser independente junto com o Fed. Tomara que seja nesse caminho, Chico. Vamos ver também como o Trump vai reagir a isso com o passar do tempo, se não acontecer a queda da taxa de juros lá fora. No mercado local aqui, Chico, o que infelizmente está acontecendo, a gente está vendo as ações da Braskem, né, devido à recuperação judicial, uma queda bem extensa, ontem caiu 6%, a gente está vendo também a Ambipar, também numa questão bem delicada de recuperação judicial, e tomara que isso não cascateie para outras, né? A gente viu com clínicas também com essa situação bem delicada. Chico, ficar de olho no dólar, o dólar vai dar bastante movimentação, ouro acredito também, o ouro está bem volátil, quem acompanha a negociação de ouro junto com prata, e seria isso, meu amigo. Meus contatos, 3 minutos com o Emerson Balderrama nas redes sociais, também tem a comunidade no WhatsApp, se quiser ficar informado durante o dia, fique à vontade, e é isso, obrigado pelo convite, obrigado pessoal da BMC. Obrigado, Emerson. Sempre muito bom tê-lo e presencialmente também melhor ainda, você trazendo sempre informações muito importantes, então,